Esse é um vídeo teste para o curso de ADS 3 da Escola Superior de Redes. Eu fiquei incumbido de fazer as atividades 6.1, 6.2 e 6.3. A atividade 6.1 é elaborar uma política de segurança para uma instituição. É interessante, na verdade, como cada instituição, cada aluno vai vir de uma instituição que eles tenham uma noção mais ampla, assim, do que cada instituição precisa. Por exemplo, uma instituição como um banco vão ter políticas mais restritas de segurança. Por exemplo, uma política de mesa limpa, uma política ética muito forte ou uma política de construção de uma senha uh, muito mais forte do que a de um ambiente escolar, de uma universidade, por exemplo. Uma vez, por exemplo, numa universidade, dependendo do ambiente que tu tiver, como laboratórios ou desenvolvimento de tecnologia, uh, pode ser que esses ambientes tenham uma segurança diferenciada da segurança que os alunos têm com o contato com a rede wireless, por exemplo, Wi-Fi. Uh, Políticas de segurança física também, como crachás ou senhas de acesso para portas, políticas de acesso remoto, política ética também, se vai ser permitido ou não consulta a jogos, a tu poder acessar jogos ou até mesmo pornografia no ambiente de trabalho ou não. Isso tudo tem que estar descrito nessas políticas de uso de segurança de utilização computacional. Assim. Um, uma coisa que eu trago também é a minha experiência com o POP, aonde a gente cria também planos de contingência para acessar nossos servidores no caso de uma crise ou caso toda a nossa rede uh, caia, a gente tenha como acessar nossos equipamentos ou seja invadido numa política de catástrofe, né? Num pior cenário possível de como construir e como elaborar um, um meio de tu poder acessar isso a partir de uma intranet, a partir de conexões que ninguém mais, além dos integrantes da equipe, tenham acesso. Políticas como fazem sentido para nós, assim, políticas que a gente é mais um pouco mais incluso, assim, são políticas de bring your own device, né? Tu pode levar teu notebook para o teu trabalho, tu pode ter acesso a baixar torrent, tu pode utilizar torrent no trabalho? Sim, não. Isso faz sentido para essa instituição? Os equipamentos que tu vai utilizar ali dentro do teu ambiente de trabalho são todos próprios da instituição ou são equipamentos que podem ser de outras instituições também? Tudo isso tem que estar descrito também nesses planos e na política de regras para a segurança computacional. Outra política importante também é a de log, né? Como é que esses logs são guardados? Por quanto tempo eles devem ser guardados? Logs como de procedência financeira, por exemplo, tem que ter registro até 5 anos de log guardado. Isso é guardado dessa forma, de uma forma segura? Tem que ser guardado em arquivo físico também ou pode ser utilizado só o meio digital? Outro bom ponto a ser ressaltado é que nessas políticas também devem ter não só os deveres, né, o que é necessário e como deve ser realizados os procedimentos para a segurança, para a melhor segurança da instituição, mas também ter quais são as consequências, né, sobre a má utilização disso e quais vão ser as medidas que a instituição vai tomar com infrações dessas políticas de segurança. Vão ser advertências que o usuário vai receber
ou que certo funcionário pode ser até demitido, dependendo da infração de política de segurança que ele cometer, né? Bom, a natividade 6.2 é antes e durante a instalação. Ele pede para a gente verificar se o servidor Apache está instalado no nosso sistema operacional. Para não comprometer muito as próximas atividades, eu vou verificar pelo Firefox. Pelo terminal eu vou digitar o comando ip-addr para verificar o o endereço IP que eu estou utilizando nessa máquina, que é o 192.168.0.75, e vou acessar ele pelo Mozilla Firefox. Um 192.168.0.75. Ó. O servidor não foi encontrado aqui nesse caso. Então a gente pode tentar verificar pelo acessando como root, utilizando o comando su, né? A gente pode instalar o Apache. apt-get install apache 2. Ele vai perguntar se a gente quer, ele vai mostrar a lista dos pacotes, né? Apache 2 Data e o Apache 2 úteis vão ser instalados. E outros pacotes sugeridos para execução, ou melhor execução, para dependendo do que tu quiser realizar com o Apache, né? Tem a documentação, tem aqui o Apache 2 seria a documentação e documentos adicionais, né, do Apache, e tem o Apache 2 SUX Custom aqui, por exemplo, também. Os novos pacotes que serão instalados são o Apache 2, Apache 2 Data e Apache 2 Úteis, que são necessários para a realização dessa atividade. Aqui eu percebi, por exemplo, que o pacote do Apache, que na verdade a gente não estava com a versão atualizada das bibliotecas e dos diretórios para a instalação do Apache. Então eu utilizei o comando apt-get update para fazer a atualização do sistema e dos diretórios. E foram recebidos vários, foi atualizado, e pode ver que aumentou o número o tamanho dos pacotes a serem instalados, porque tem mais coisa atualizada, né? E agora ele está conseguindo instalar o Apache. A gente está realizando esse teste, vou mostrar para vocês depois. Mostrar agora para vocês. Num Debian 8.6. O codename dele é Jesse. Utilizando esse comando a gente pode ver essas informações, né? O lsb underline release com o parâmetro "-a", que é para mostrar todas as informações que a gente tem sobre ele, sobre essa distribuição do Linux. Bom, aqui enquanto isso o Apache terminou de ser instalado. E por hábito eu costumo deixar a tela limpa, então eu vou usar o comando clear. Agora a gente pode ver, por exemplo, que o Firefox já encontrou a página padrão do Apache 2. Aqui tu pode ver as descrições, né? Atualizando aqui. E com o comando man, a primeira atividade, na verdade, é para interromper o serviço em execução do Apache. A gente pode fazer isso de algumas formas. Por exemplo, utilizando
na pasta etc, né, utilizando o barra etc. Aqui a gente tem todos os arquivos de configuração. E na pasta initd a gente tem os executáveis dos programas que estão instalados. A gente pode utilizar o comando ls-lht para listar todos os comandos da pasta, né? Eu utilizei o comando cd antes para me mover entre os diretórios. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o arquivo do Apache, né? O binário do Apache. O binário não, desculpa, o script do Apache para iniciação. A gente pode dar um cat nele, por exemplo. O cat ele utiliza para verificar o que tem dentro do arquivo, né? Para tu ler o arquivo e imprimir na tela. A gente pode ver aqui, por exemplo, que é um script feito em bash, né? Lá em cima, utilizando variáveis, ele mostra isso. A gente pode dar um barra less, um pipe less, e ver que ele começa com exclamação barra bin barra sh. Então é um script em sh, não em bash. Me desculpe. Utilizando o etc initd Apache 2, eu posso utilizar o parâmetro status, que vai nos retornar como é que esse programa está em execução ou não pelo nosso sistema operacional. Aqui a gente vê, por exemplo, que ele está ativo e está rodando. Ele está rodando desde sexta-feira às 5h51, desculpa, e foi ativado há 4 minutos e 18 segundos atrás. Para que a gente interrompa esse serviço, a gente pode utilizar o comando stop, o parâmetro stop, utilizando o mesmo diretório anterior. Stop. E ele está executando, deu um OK aqui para o Apache sendo parado, e a gente pode utilizar o comando status de novo, que vai retornar dizendo que ele está inativo ou morto, né, a 8 segundos, que foi o tempo que a gente demorou para encerrar esse processo. O comando status também a gente pode ver que ele gerou o PID, que é o identificador de processo para o sistema operacional do que está rodando dentro da memória RAM, ok? Bom, a segunda atividade é remover o serviço Apache da inicialização utilizando o software rcconf. Vamos verificar primeiro se o rcconf está instalado no nosso sistema operacional. pt get install rcconf. Ele está instalando o rcconf. Não tinha nenhum pacote a ser instalado para o rcconf. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ele estava instalado já. A gente pode utilizar o próprio rcconf para listar os programas que estão que estão ativos no nosso sistema operacional agora, utilizando o parâmetro -list ou --list. Por exemplo, o dev está sendo executado. Vamos ver outro, o rsyslog, ou seja, está gerando logs dessa atividade, todos eles estão rodando. Os logs de boot estão sendo iniciados também. O ssh.
a gente pode fazer um teste, por exemplo, e iniciar novamente o Apache e ver se ele vai aparecer ali. Vou todo startando, utilizando o parâmetro start pelo caminho aquele, /etc/init.d /apache2 e utilizando o parâmetro start, ele vai inicializar. Apertando para cima no teclado, a gente consegue voltar aos comandos, as listas de comandos que a gente tinha antes, no histórico, certo? Utilizando todos eles que foram gerados por esse terminal, né? rccconf, utilizando de novo o comando rccconf --list, a gente pode ver que o Apache agora aparece aqui como on, e antes não. Antes ele aparecia isso. Ele está sendo iniciado junto com o sistema operacional. O rccconf, vale lembrar, ele mostra ressaltar que ele mostra todos os pacotes que estão sendo inicializados junto com o sistema operacional, ok? Todos esses programas estão sendo, no momento que a gente liga o computador, eles estão bootando junto com o sistema operacional. E a gente pode utilizar o rccconf exatamente para gerenciar isso, para que a gente não precise ficar encerrando serviços ou simplesmente deletando, deixando mais enxuta nossa inicialização, mais rápida, né? De uma forma mais simplificada, para a gente realizar essa atividade, que é a de remover o Apache da inicialização, a gente pode utilizar, por exemplo, o rccconf, apenas o comando, e desmarcar, por exemplo, o Apache 2. A gente navega com as setas do teclado, e com o espaço a gente pode marcar ou desmarcar uma opção. A gente utiliza o Tab para mover pelo menu, né, indo para o OK ou para o cancelar, ou voltando para a lista de programas que estão sendo inicializados. A gente vai até o OK e aperta espaço novamente. Utilizando o list de novo, a gente pode ver que o Apache está off, está aqui embaixo. Ou utilizando de novo o rccconf, a gente vê que ele está lá embaixo sem o asterisco, que indica se ele está sendo inicializado ou não. Eu vou cancelar, pois nenhuma modificação foi realizada nessa tela. Agora ele pede para ele pede para a terceira parte da atividade 2 é localizar o nome do pacote de instalação do servidor web Apache e remover esse aplicativo. Para isso a gente usa o comando dpkg-l. dpkg-l, que mostra todos os programas que estão instalados no nosso sistema operacional. E podemos ver que é uma lista imensa, né, de aplicações que estão sendo pacotes e aplicações que estão sendo instaladas aqui. Eu posso utilizar o pipe e dar um grep que busca por palavras-chave dentro do conteúdo dpkg-l, certo? Do que foi executado anteriormente. Eu quero procurar o Apache. E aqui a gente pode ver que tem alguns pacotes que estão instalados, por exemplo, o pacote Apache 2, Apache 2 Bean, Apache 2 Data, Apache 2 Utils e libapache mod dnssd. Tá? Aqui com o comando dpkg-l a gente tem
o resultado se o comando está instalado, se o aplicativo está instalado, o pacote está instalado, a versão, o nome dele, se ele é para 64 bits ou 34 bits, e uma breve descrição do para que serve esse pacote. Para que a gente remova o Apache, a gente utiliza o comando apt get purge, certo? Apache 2, que é o nome do pacote base. Ó, quando a gente está utilizando esse comando, ele está resultando que, por exemplo, os pacotes a seguir serão removidos. A gente pode ver que ele vai remover todos os pacotes que tem um Apache 2 devido ao asterisco aqui. E aqui ele retorna também, por exemplo, que o Apache 2 data e o Apache 2 úteis foram instalados automaticamente e já não serão mais necessários. Eu vou dar um sim aqui. E a gente removeu o Apache 2. A gente pode utilizar o comando dpkg-l novamente. A gente pode executar de novo o dpkg-l, por exemplo. E utilizar o grep, o pipe grep Apache. E a gente vê que aqueles pacotes foram realmente removidos do sistema. E a gente pode verificar também que pelo Mozilla, né, a gente não vai ter mais acesso àquela página de demonstração do Apache. Certo. Vou fechar essa página. Bom, a quarta parte desse exercício é identificar 3 aplicativos que dependem do compilador Perl para funcionar. Então, o primeiro passo a gente vai utilizar para executar essa atividade é o apt cache, certo? O apt cache a gente pode utilizar um man dele que vai mostrar um manual, certo? Ele é bem útil assim para quando a gente está fazendo instalação de programas, para voltar a entender melhor sobre os pacotes que a gente está instalando, a versão deles. Ele é bastante útil principalmente para na instalação de pacotes, se a gente precisa instalar pacotes antigos ou que não são compatíveis, talvez, ou que descobrir se depende de qual pacote, ou, por exemplo, o comando depends ou rdepends, que o reverse depends, né? Tipo, é a dependência reversa desse pacote. A gente vai utilizar então o apt cache com o parâmetro search. O que o search é procurar, né? A gente quer procurar nesses pacotes algum pacote que tenha o Perl, certo? Ó, ele resultou em uma grande lista de coisas. A gente quer saber o nome do próprio Perl, né? Ó, a gente aqui, voltando um pouquinho nessa lista grande, né? A gente pode ver, por exemplo, o Perl como linguagem de extração em relatórios práticas de Larry Wall. Esse aqui é o compilador Perl, ok? Certo. Sabendo o nome do pacote que a gente quer pesquisar, que é apenas Perl, a gente pode copiar ele, certo? Assim, e utilizar o comando apt cache rdepends aqui, e dar um
colar. Assim a gente vai ver todos os pacotes que dependem deste. Uou, bastante coisa. Eu não esperava, na verdade, uma lista tão grande, então a gente, utilizando aquele comando, então a gente pode utilizar o pipe less para ter uma visão melhor das coisas que a gente está imprimindo na tela. Ó, as dependências reversas do Perl podem ser mostradas aqui. A gente pode utilizar, por exemplo, o comando também apt cache show Perl para a gente ter maiores detalhes sobre o pacote, né? Uma descrição dele em português ou na linguagem que o teu sistema operacional estiver, pacotes que são sugeridos, né, para que a gente instale ao instalar ele. A gente tem outras informações, como por exemplo as dependências dele, né? O que ele provê também, né? E o que ele substitui também. A versão que, ao utilizar apenas o comando Perl, na hora de instalar apt get install Perl, a gente vai utilizar a versão 5.20.2. A gente vai estar instalando essa versão aqui. E também mostra o tamanho dessa instalação, né? Assim a gente encerra a atividade 6.2 e a gente pode partir para a atividade 6.3. A atividade 6.3 ela inicia com um atualize o seu sistema operacional. A gente já realizou a atualização para poder instalar o Apache, mas eu vou mostrar de novo o comando que a gente utilizou. Vou dar um clear na tela e a gente utiliza o apt get install apt get update, certo? Ele vai atualizar de novo as sources, né? Tipo, da onde ele está buscando isso, né? Da onde ele está buscando os pacotes. E daí a gente vai dar um apt get upgrade. Upgrade é para definitivamente não só atualizar as nossas dependências dos nossos pacotes, né? Mas sim, tipo, os pacotes que a gente vai instalar, da onde a gente vai buscar a informação, né? Mas também para atualizar os pacotes que a gente tem já instalado no nosso sistema operacional. Então, assim ele vai procurar todos os pacotes que a gente tem, e é uma quantidade massiva de pacotes, né? Ele vai listar todos os pacotes que vão ser atualizados. Como a gente está numa versão um pouco antiga do sistema operacional, ele vai ter bastante coisa. Ó. A gente pode ver que é uma lista bem grande e são 434 megabytes. Então, baixar 434 megabytes e vão ser adicionados ao meu HD, né, ao nosso HD, 70.3 megabytes. Aqui a gente pode ver, por exemplo, se tem algum pacote que tu não quer que seja instalado, né, tipo, fazer uma atualização, a gente pode fazer atualizações pontuais daí. Mas aqui entra, por exemplo, também atualizações do GCC, do GIMP que está instalado nessa máquina. Então, o bind, host, né, são muitas coisas que estão instaladas nessa máquina. Eu vou dar um sim aqui e para não gastar muito tempo eu vou simplesmente pausar o vídeo e esperar que essa atualização seja realizada. Bom, aqui depois de alguns poucos minutos ele encerrou.
E a gente pode ver que ele está nos trazendo uma. Opa! Ele está nos trazendo informações sobre os pacotes que foram atualizados, né? Ó, o Firefox, por exemplo, e o são pacotes que foram atualizados e precisam tem a ver com a segurança, né? Normalmente desses pacotes ou do sistema que estão vulneráveis ou não, né? Ah, ele continua atualizando, na verdade. É bastante coisa mesmo. Bom, aqui ele requisitou mais algumas vezes a parte de atualização de segurança e ele retornou pro prompt de comando. Hum, Prompt. A próxima atividade é configurar uma senha para o Groovy no boot do sistema. Para isso, a gente primeiro tem que criar uma senha criptografada, utilizando o comando groovy make password, e ele já vai retornar para a gente o padrão de password utilizado pelo Groovy. A gente coloca em seguida, depois de executar esse comando, ele vai perguntar qual a senha que tu quer definir. A gente quer definir a senha RMP ESR. Daí a gente tem que digitar a senha novamente, RMP ESR. Ele vai gerar um hash e a gente tem que copiar esse hash. Eu vou abrir aqui um bloco de notas. Para a gente copiar essa senha. A gente tem que copiar tudo a partir do is, ok? Groovy pbk df2, a gente vem copiar. Ok. Daí a gente pode adicionar uma nota nova. Colar. Tá. A gente vai no arquivo utilizando o comando vim etc groovy 00 header, como diz no próprio enunciado da questão. E a gente vai procurar lá no final do arquivo. Lá no final do arquivo a gente vai adicionar esses parâmetros. Cat EOF set super users igual. Daí aqui é o nome do usuário que a gente vai definir, ok? O nome do usuário que eu vou colocar aqui vai ser root, tá? Ou pode ser usuário, por exemplo, Diego ou admin, qualquer usuário que tu quiser colocar. Eu vou definir o nosso como root. Depois disso, a gente coloca password underline pbkdf2, o nome do usuário que a gente criou, root, e adiciona a senha que a gente criou, um colar. Após isso a gente dá um enter. EOF. EOF é apenas uma expressão para o sistema operacional entender aonde está acabando o comando que a gente está dando. É end of file, certo?
Daí a gente dá um ESC e salva o arquivo com o comando write quit, write quit. Depois disso a gente utiliza o update grub, update tracinho grub, e ele vai gerar o arquivo de configuração novo para o boot do sistema. A gente vai reiniciar a máquina agora com o comando shutdown -R de reiniciar, reboot, o tempo que a gente quer que reboot, ou seja, 0 segundos ele vai esperar para rebootar a máquina. Aqui ele está rebootando a nossa máquina e se tudo foi configurado corretamente, agora ao iniciar o grub ele vai pedir a senha de acesso. Ó, digite o nome do usuário. O nome do usuário que a gente definiu foi root. Cancelar. Root. RNPESR. Daí ele aceitou o login, nosso cadastro, né? E agora ele está bootando o sistema. É importante ressaltar que ele só vai botar o sistema depois de tu acertar a senha e o usuário, né? E essa senha fica criptografada dentro daquele arquivo. Agora a gente aguarda um pouco. Ele iniciou o sistema, sim. Tá esperando só a interface gráfica subir. Bom, ele iniciou a interface gráfica, RNPSR. Agora nossa próxima atividade é restringir o uso do console para o usuário root. Como a gente já tem o usuário aluno, a gente não precisa dar tanta importância para aquela dica ali. Mas lembrar de colocar o aluno no grupo will, né? Vou abrir aqui novamente os terminais. Então, para a realização desse procedimento, a gente vai no etc security tty, certo? A gente tem que garantir só que tenha o usuário aluno no grupo will. Vamos ver, no grupo ADM aqui, por exemplo. Não loguei como root. RNPSR. Vem etc group. No grupo ADM aqui, a gente adiciona o aluno. E adicionar ele também no grupo sudo. Acho que eu tinha realizado isso já. Ok. A gente pode adicionar ele no grupo sudo
tanto modificando o arquivo quanto escrevendo no arquivo o nome do usuário, quanto utilizando o comando usermod -ag, que é tu vai adicionar ao grupo sudo o aluno, certo? E daí assim a gente faz um su aluno para mudar de, né? Mudar de usuário. A gente pode dar um exit para mostrar, vai voltar, né? E agora a gente pode fazer um sudo su aluno root su aluno. A gente coloca rnp rcr. Aí foi. Bin etc group. Fazer uma modificação aqui, por exemplo. E daí agora a gente pode usar o sudo, né, para fazer algumas modificações. Por exemplo, o sudo que a gente vai fazer modificação no security-tty, né? Então é sudo criar um arquivo de backup dele, security-tty, para etc security-tty.backup. Vou fazer uma cópia desse arquivo, não vou criar um novo. Tá? Ué, por que ele não está encontrando o comando sudo? Sim, ele utiliza o su e não o sudo para fazer o login no Debian. Então aqui a gente faz essa cópia de segurança, né? RNPSR, faz essa cópia de segurança. Daí a gente sobrescreve o arquivo com o comando touch, que cria um arquivo vazio. Ou seja, ninguém vai ter acesso, o root não vai poder acessar de maneira nenhuma o terminal. Isso, ident modifica a permissão de acesso dele para 600. No arquivo etc security. Daí agora a gente sai do root e tenta usar o su vamos deslogar daqui também e tentar acessar como root diretamente no jogar como root, encerrar a sessão diretamente no terminal. Não está listado, eu quero acessar como root. RNPESR. Não funcionou. Se a gente colocar aluno aqui, tentar acessar como aluno, ele vai acessar. Ele vai acessar aqui RNPESR. Ele está abrindo a interface. A próxima atividade que a gente tem que realizar é a reinicialização do sistema com as teclas Ctrl Alt Del.
vai conseguir logar aqui como root também. Isso é uma das coisas que mudou no Debian 8 e no livro não mostra. Que se a gente procurar, por exemplo, não existe mais o arquivo ou o diretório inittab. Ele já não faz mais parte do sistema operacional. Isso tudo, essas chamadas de sistema, elas são colocadas agora no lib /systemd system. E aqui a gente tem várias chamadas de sistema. A gente pode ver que é um monte de link, né? A gente pode usar o A e ver para onde esses links estão dando. O que a gente quer é o control. Cadê? Control. Ctrl Alt Del Target. E ele está fazendo um link para o reput. O que a gente precisa fazer é mudar esse link para um dev null, certo? Link estático source de Ctrl Alt Del, Ctrl Alt Del, e o target vai ser então é um link simbólico, né, que a gente vai criar para dev null. A gente sempre coloca primeiro aonde vai ser enviado e o que a gente quer que envie, né, que é o Ctrl Alt Del. A gente tem que remover primeiro esse link, né. Daí a gente tem que usar, na verdade, o F para forçar essa conexão, a criação desse link. E agora, se a gente usar um ls-lh e der um grep por Ctrl, ele vai estar ali o nosso link simbólico criado. A próxima atividade é desativar na partição /temp a execução de arquivos e qualquer coisa que esteja dentro dessa. Para isso a gente vem no etc fstab e aqui vão estar listadas todas as partições que a gente tem com suas identificações, né, seus números universais identificadores. A gente pode ver, por exemplo, a partição temp está aqui, ó. A partição temp, né? E ela tá com o parâmetro de opção default, ou seja, tipo, é a opção padrão. Tu pode fazer o que tu quiser ali dentro, desde que tu tenha acesso a ela. Para isso a gente vai mudar para no exec e dar um wq e vamos montar e desmontar essa partição. Remount o /temp, certo? Daí a gente vai criar um pequeno script ali dentro no /temp
para testar essa modificação. Ou a gente pode utilizar apenas o comando mount e ver como é que a partição foi criada. Ó, ela está como region write e no exec, ou seja, ela já subiu como não executável. Agora o próximo passo é a próxima atividade é a criação de uma cota para usuário aluno ESR na pasta home, né, no nosso próprio diretório. Para isso a gente tem que instalar o programa cota. E o cota tool. Certo. Nessa atividade tem outra também, outra modificação do Debian, que ele não... o Cota, na verdade, ele já não é no Debian, não é no sistema operacional, me desculpa, é no próprio software do Cota. Ele precisa que os comandos sejam gerados, o arquivo cota.user e a cota.group, eles precisam ser gerados pelo próprio programa. Ele não aceita mais que sejam utilizados arquivos que a gente crie. Ele entra em conflito e isso é o procedimento que o livro explica, né? Bom, a gente vai no etc fstab e a partição que a gente quer é a home, né? Então a gente vai aqui no home e além do defaults a gente vai adicionar o user cota user e group cota. Depois disso a gente escreve, a gente salva esse arquivo, sai e salva, e a gente dá o comando de montar e desmontar a partição de novo. A gente remonta essa partição, home, e a gente dá um mount para ver como é que ela foi montada. Cadê o home? Ó, já tem o cota user e o data order. A gente vai utilizar agora o comando cota check para criar create de forma verbosa, né, para ele retornar com o comando usuário e grupo e o parâmetro m na home. A gente coloca o diretório depois que a gente quer que sejam criados os arquivos a cota e a cota group. Ele está retornando um erro pra gente aqui. Vamos ver se ele criou os arquivos. Vamos dar um cd no home. Ó, os arquivos foram criados aqui. E daí a gente vem em editar, edit, cota. Ele disse que esses erros aqui em cima, ele fala que não consegue estipular um usuário antigo para o arquivo cota user e que ele não foi encontrado. E daí a gente, para usar o edit cota, a gente coloca depois o nome do usuário que vai
vai sofrer essa restrição, né? A gente tem que colocar daí o, um soft e um hard. Essa é em kbytes. E a atividade pede que a gente restrinja em 1000 megabytes, né, em 5 megabytes. Ou seja, a gente tem que utilizar vezes 1000, 5000. Opa. Ctrl C para cancelar. Eu vou adicionar 5000 aqui e 5010 aqui. Opa, desculpa, é o contrário, certo? O soft tem que ser maior que o hard, porque é um bloqueio. Soft seria tipo o máximo que ele poderia ter escrito, e o hard é tipo não passa disso aqui. E a gente salva, a gente dá um Ctrl X, salvar as modificações, sim. A gente vai salvar com esse nome de arquivo, sim. Depois disso, a gente vê se a cota está ativa, cota on para home. E a gente ativou as cota on para todos os usuários. Ó, a gente quer utilizar o cota on só para aqui. Com o cota on a gente ativou nessa partição as cotas. O cota on com o parâmetro "-a", ele retorna pra gente se as cotas de grupo e de usuário estão sendo utilizadas. E nesse caso elas estão. A gente pode fazer o teste baixando algum arquivo da internet, dando um wget, por exemplo. Eu vou pegar aqui um link de alguma distribuição do Debian, por exemplo, ou do próprio Ubuntu, para tentar fazer o download dessa distribuição. Como essa imagem é muito maior do que o que a gente permitiu, ele não vai deixar que a gente realize esse download. Alternative downloads. Eu quero pegar um mirror bem próximo. Wget. Eu vou pegar o mirror do Pop Santa Catarina. Que aqui no Brasil eu acho que é um dos melhores pra gente fazer esse teste. Copiar link.
Eu estou tentando mitigar aqui o que está acontecendo porque ele não está aplicando a cota.